Nessa aula, pessoal, nós vamos fazer os exercícios do módulo 7 sobre função seno. Para a gente começar, é importante a gente preencher a tabelinha com os valores de seno, cosseno e tangente. É importante saber preencher essa tabela. Nós vamos usar aqui só o seno, mas eu vou preencher ela inteira. Então a gente começa assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Depois, 3, 1, 3. 3, 1, 1. E a raiz depois. A raiz de 1 não é necessário colocar, porque a raiz de 1 é 1. Então vamos colocar as raízes aqui, olha. E aí a gente já tem essa tabelinha completa. Agora no círculo trigonométrico, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O ângulo de 30 graus, no primeiro a gente fala que é x, ele corresponde no segundo quadrante ao ângulo de 150 graus. Então, no segundo quadrante, a gente fala que é 180 menos x, ok? Então, 180 menos 30, 150. O ângulo de 45 no primeiro quadrante corresponde no segundo quadrante ao ângulo de 135. 180 menos 45, 135. O ângulo de 60 graus no primeiro quadrante corresponde no segundo ao ângulo de 120 graus. Agora, em radianos. Em radianos, o 30, ele corresponde a π sobre 6. O 45, π sobre 4. E o 60, π sobre 3. No segundo quadrante, em radianos, o 150 ele corresponde a 5 π sobre 6. O 135 ele corresponde a 3 π sobre 4. E o 120 corresponde a 2 π sobre 3. Isso nem estava pedindo no exercício, mas eu estou colocando aí para ficar bem completo, beleza? Ele pede também para determinar o valor do seno de 90, que é π sobre 2, né? Então aqui nós temos o ângulo 0, 90 e 180. Então, o seno de 0 é 0, porque é a projeção daqui na origem. O seno de π sobre 2, que é 90, ele é 1, que é máximo. E o seno de 180, que é π, é 0. Beleza? No segundo exercício, ele pede para construir um gráfico da função y igual a seno de x no intervalo de menos 2π até 2π. Então eu já dei o esquema para a gente completar aí. E pede para determinar qual é o perímetro e qual é a imagem. Observem que no gráfico da função seno, se eu começo aqui, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1. Então, eu posso, primeiramente, estar colocando os pontos. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 3π sobre 2, que é 270, é menos 1, e o seno de 2π, que é 360 graus, é 0. Então o gráfico vai ficar assim. Agora, como ele pediu no intervalo de menos 2π até 2π, eu tenho que fazer também a primeira parte.
E então, o seno de menos 2π é zero, de menos 3π sobre 2 vai ser 1, de menos π é zero. E o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Aí ele pede para determinar o período. O período é a distância de um ciclo completo. Olha, então aqui vai de menos 2π até zero, então 0 menos 2π é 2π, e aqui de 0 até 2π. 2π menos 0 também é 2π. Portanto, o período 2π. E para calcular a imagem, é necessário que a gente olhe no eixo vertical, né? Que é o seno de x. Qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. Então, a imagem da função, a imagem de f, a gente escreve que y pertence aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a y, que é menor ou igual a 1. Na número 3, o enunciado diz o seguinte: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo x com a superfície conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de x é igual a k vezes seno de x, sendo k uma constante e supondo que x está entre 0 e 90. Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então, nós temos a função I de x igual a k vezes seno x, e ele dá o limite que é de x até 90 graus, portanto, no primeiro quadrante, ok? Então, a gente faz assim, ó, para x igual a 30 graus, que foi o que ele pediu, né? Então, a gente vai fazer k vezes seno de 30 graus, né? Então, isso é k vezes o seno de 30 é 1 sobre 2. Portanto, k sobre 2. Então, k sobre 2, a metade, reduz 50%. Então, reduz 50% da intensidade máxima. Portanto, letra B. Agora, pessoal, na número 4, da FGV, a gente tem o seguinte enunciado. Um supermercado que fica aberto 24 horas por dia faz a contagem do número de clientes na loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica f de x igual a 900 menos 800 vezes seno de x vezes π por 12, em que f de x é o número de clientes. A hora da observação, x é inteiro e tal que vai de 0 a 24, né? 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 24. Usando essa função, a estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes dentro do supermercado em um dia completo é igual a... O primeiro passo é escrever a função. f de x é igual a 900 menos 800 vezes seno de x vezes π sobre 12. Agora vamos calcular aí o número máximo de clientes. Observe uma coisa. O sinal aqui do seno, ele é negativo. Portanto, ele vai estar no sentido horário. Ok? Então, ó, ele vai para cá. Então, aqui nesse ponto, nós temos que o seno de 270 é menos 1. Tá joia? Então, a gente pode escrever que seno de x vezes π sobre 12 é igual a menos 1. Mas e para calcular qual é o horário? Ora, se o seno de 270 é 3π sobre 2, eu posso fazer o seguinte, ó, x
vezes π sobre 12 é igual a 3π sobre 2, que é o seno de 270 graus, que é menos 1. Certo? Então, se eu resolver isso aqui, olha, eu já posso simplificar o π com o π, fica 2x igual a 12 vezes 3, 36. Então, 36 dividido por 2, 18 horas, vai ser o horário com o maior número de clientes. Então, para calcular o f de 18, eu vou pegar 900 menos 800, que multiplica 18π por 12. Eu sei que o seno disso aqui é menos 1. Então, f de 18 igual a 900 menos 800 vezes menos 1. Então, f de 18, 900, negativo vezes negativo positivo, vai dar 1.700 clientes. Agora, vamos calcular quando o número de clientes é mínimo, né? Então, seno de x vezes π sobre 12 vai ser igual a 1, né? Porque na hora que chega aqui, olha, no 90 graus, o seno de 90 é 1. E como que eu calculo esse horário? Eu vou fazer x vezes π sobre 12 igual a π sobre 2, né? Que é o ângulo de 90 graus, que tem seno 1. Então, simplifico aqui, fica 2x igual a 12, então x vai dar às 6 horas da manhã. Daí, fazendo a substituição, né, a função do número mínimo às 6 horas da manhã vai ser 900 menos 800, que multiplica 6π sobre 12. Então, f de 6 vai dar 900 menos 800 vezes 1, né? Porque isso aqui corresponde a 1. Então, o f de 6 é igual a 900 menos 800, que é igual a 100 clientes. E ele pede para calcular a diferença. Então, a diferença, você vai pegar um número máximo, que é 1.700, e subtrair o número mínimo, que é 100, obtendo 1.600 clientes. Na número 5, nós vamos resolver as equações. E fala no enunciado que x é maior ou igual a 0 e x é menor ou igual a 360. Como que a gente tem que fazer para estar resolvendo? A gente vai isolar aqui o seno x. Então vai ficar 2 seno x igual, esse 1 que está negativo passa positivo para o segundo membro. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, seno x é igual a 1 sobre 2. Aí a gente tem que pensar, quais os ângulos que têm seno igual a meio? Vamos voltar lá no círculo trigonométrico. Em quais quadrantes o seno é positivo? O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. E o ângulo que tem seno igual a meio no primeiro quadrante é o ângulo de 30 graus, que no segundo quadrante equivale ao ângulo de 150 graus. Então, o resultado dessa equação é 30 graus e 150 graus, né? Já que ele deu aqui no enunciado que está em graus. Então, a resposta, 30 graus, 150 graus. Na letra B, mesmo procedimento, vamos isolar aqui o seno x. Passo um segundo membro, fica positivo. E no círculo trigonométrico, qual é o ângulo que tem seno igual a 1? É o ângulo de 90 graus. Então a solução aí, 90 graus.